Muito bem, amigos do Jornal da Mix, nós estamos hoje na entrevista do dia recebendo Dr. Jerônimo Ruiz do Amaral, um importante advogado aqui da região de Presidente Prudente, também articulador, vamos chamar assim, articulador político, e além disso também se mostrando um grande empresário, principalmente na questão do agronegócio. Doutor Jerônimo, bem-vindo aqui à Mix, um prazer recebê-lo aqui e também, principalmente, porque eu sei que o seu tempo é muito corrido, por dar essa graça aí de estar conosco. Eu que agradeço, Eudes, é um prazer estar aqui bater um papo com você e nessa Prudente querida que eu tanto amo, essa cidade maravilhosa que está no meu coração sempre. Maravilha. A gente se encontrou algumas vezes na vida, né? Até lá na Presbiteriana Independente, onde eu frequentei por muitos anos a Presbiteriana Independente Central, ali com o pastor Paulo. Depois nos encontramos já de forma mais comercial, agora recentemente, em Anhumas, quando teve aquela feira do agronegócio lá, agora recentemente, e depois na exposição de animais de Presidente Prudente. Me chamou a atenção a sua influência junto a Quifol Fertilizantes, porque eu até então não tinha visto nada nesse sentido da Quifol, que já tem 45 anos no mercado. Qual que é a sua participação ali com a Quifol? A Quifol é empresa de fertilizante foliar, da família Quilihara, do seu Sérgio e o Alessandro Quilihara. Eles estão no mercado há 45 anos. Praticamente dominam a produção de fruta, principalmente morango no estado de São Paulo, Brasília, tomate em Minas Gerais, pouco em Goiânia. E diante do que eu tenho defendido aqui, e sempre defendi a valorização das empresas prudentinas, daquele empresário que manteve, não quis sair por benefício fiscal, tributário, através do Hélito Kanashiro, eu conheci o Sandro Quilihara. E nisso, a gente conversou de expandir para a soja, no Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, nós demos início a uma etapa para fazer esse investimento para poder fazer a venda de fertilizante para a soja. Mas você já tinha uma experiência no agronegócio, então? Sim, no agro eu fiquei... O ano passado me tomou muito tempo no Mato Grosso, tenho grandes amigos lá. Também políticos, os Zé Medeiros, o Catani, o Mauro Mendes, que é um dos melhores governadores para mim hoje. O Mato Grosso é o governador do Mato Grosso, né? E o Mato Grosso é um dos grandes produtores de sojas hoje do país, né? O Mato Grosso é o maior produtor de proteína vegetal e animal do Brasil, que acho que quiçá do mundo, né? E o mercado para a Quifol, então, lá, já está conseguindo a implantação legal nesse... Sim, nós fizemos já várias incursões, visitas, estamos entrando com o produto, mostrando, e se Deus quiser, o ano que vem nós vamos estar forte lá no mercado. Bom, vamos falar um pouquinho do agronegócio, porque é algo que chama muita atenção aqui para a região de Presidente Prudente, porque a nossa base é da agropecuária e do agronegócio, tem esse Pontal do Paranapanema incrível aqui. Como é que você vê o agronegócio hoje? O agronegócio é o coração do Brasil. Então, não tem como, independente de questão política, qualquer um desconsiderar isso. Isso é provado através da balança comercial, ou se você fizer uma pesquisa em bancos, quantos produtores, pequenos, médios, assentados, grandes, quanto que eles movimentam a economia? Não tanto um pouco a área mais industrial do estado de São Paulo, mas o restante do Brasil é o quê? Vive do quê? Tecnologia, indústria? É da pequena agricultura, da grande agricultura, né? Mas a pequena é muito... juntando os pequenos agricultores, isso dá um volume muito grande, né? Sim. Eles que colocam, assim, a comida na nossa mesa. Querendo ou não. Para você ver, lá no Mato Grosso tem o deputado Gilberto Catani. Ele é assentado pelo INCRA. E é um dos deputados que tem mais projeção no estado. Ele tem o assentamento onde ele tira leite, ele vive disso. Ele é um pequeno agricultor ali. Ele é assentado do INCRA. Assentado do INCRA. Então ele tem uma luta lá no estado enorme. Agora, eu acredito que uma das opções
que eu gostaria, se fosse viável, seria a volta da UDR, não como instituição política, mas a UDR, ela voltada ao quê? Ela apoiar quem quer que seja o governo, ir lá no Ministério da Agricultura, Banco BNDES, bancos fora do Brasil, e tem um representante para falar quais são os problemas, o nosso custo do agronegócio e o que gera. Doutor, o senhor não acha que a frente parlamentar já faz um pouco dessa função ou não? Faz, só que se você criar uma instituição apolítica, onde que venha, ela dá suporte para a frente parlamentar, para o ministro da Agricultura, ir visitar os chineses, Oriente Médio, falar do nosso produto, brigar. Porque uma das coisas que eu sempre tento, mas não consegui, porque a gente ainda... É pequeno nesse mar de coisas. Por que que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo e não senta no G7? Por que que nós temos que seguir o preço do Bush, da soja de Chicago? Por que que lá fora é que diz o preço da arroba? É que se a gente fechar as portas aqui, o mundo morre de fome, né? Então, por que não o Brasil sentar e começar a falar, que tem que importar insumos de fora, é o preço que eles colocam, é o preço da soja, é eles que determinam, do gado, da arroba, do boi. Quer dizer, nós só produzimos e não temos direito a nada, só temos obrigação. E por que não sentar e falar, o nosso custo é esse? O senhor acha que a UDR teria essa força para ajudar o agronegócio? Vim como uma instituição de business, negócio. Sim. Levar informação, conhecimento e brigar pelo agronegócio, tanto do assentado, do pequeno, do médio e do grande. Falar um pouquinho sobre a política no agronegócio. O Bolsonaro conseguiu um espaço muito grande junto aos agricultores, à agropecuária, e assim, conseguiu também o respeito, né, desse pessoal produtor. Qual foi o diferencial? Porque, assim, na minha visão, vejo que o governo PT, nos outros anos que estiveram, ajudou muito o agronegócio no sentido das exportações brasileiras. Simplesmente pelo número de exportações que o Brasil teve nesses anos de governo. Qual foi o diferencial que fez o pessoal do agronegócio acreditar ainda mais num governo de direita, no governo do Bolsonaro? Na minha concepção, são os princípios e valores do Bolsonaro. Porque nós estamos num estado aqui que é muito mais dinâmico. São Paulo não existe igual. Mas se você sair para fora, as famílias, o agronegócio, ele também é grande, vamos pôr aí, 90% é tocado pela família. Então, esses princípios de família, Deus, propriedade. E o Bolsonaro despertou esse patriotismo dentro das pessoas que aderiram. Mas, quando eu converso, qual que é a grande diferença entre Bolsonaro e Lula? Eles, assim, na minha visão também, e as pessoas que conversam concordam. O Bolsonaro, vou te dar um exemplo. No governo Lula e Dilma, quem que eles construíram ou apareceu no mercado, na questão política? Ninguém. Bolsonaro, se eu vou falar rapidinho para você, Tarcísio, Tereza Cristina, Ricardo Salles, Damares. Ele foi dando o nosso astronauta, ele foi dando crédito, essa é a grande. Ele construiu, ele dava crédito. Uma base. Esse reconhecimento, eu acredito que politicamente, ele é muito forte e faz as pessoas serem leais a ele cada vez mais. Sim, e talvez na questão do PT e dos partidos de esquerda fica sempre aquela ameaça da insegurança da terra, né? Então talvez seja por isso que os proprietários de terra ficaram, vamos dizer, mais do lado da direita também? Sim, porque hoje eu converso com os grandes empresários em São Paulo, por causa dessa articulação minha. Qual que é o grande temor hoje? É a nossa insegurança jurídica que o país está vivendo. Então, voltando assim, só para te dar um exemplo bem rápido. Fala essa questão da função social da terra. Que pode agora, você pode estar produzindo, plantando, se não...
Mas que interpretação que vai ser dada nisso aí? Então vou citar dois exemplos. Está muito vago, né? Vamos pôr a cana-de-açúcar. A pessoa esquece como que você vai poder falar. O produtor de cana, quando você toma seu café da manhã, você põe um açúcar. A boleira faz o doce. Uhum. Você abastece o carro com álcool. Aí eu volto para a soja. Você frita um ovo? Como? Óleo de soja. A galinha, ela tem que se alimentar do quê? De ração para botar o ovo e fornecer a carne. Que o é a porco, base da soja. O gado, que não só a soja, também farelo de algodão. Uhum. Então, e da cana-de-açúcar também. Como pode querer pôr em discussão a função social da propriedade quando ela produz? Bom, mas para uma pessoa leiga como eu, vamos sair um pouco do produtor de grãos, enfim, desse produtor de cana-de-açúcar. Terras de agropecuária, por exemplo, que a gente olha ou vai pelo Mato Grosso e anda quilômetros e quilômetros com a terra, por exemplo, que você praticamente não vê nada. Aquilo dá uma impressão de que a terra não está sendo produtiva, não é? Sim, pode dar até essa impressão, mas assim, os especialistas podem até falar melhor. A grosso modo, como para nós, o gado, por hectare, ele tem uma capacidade máxima que ele suporta para alimentar. E se você não fizer o rodízio de pasto, você vai acabar com esse seu capim. Aí você vai ter que vir, jogar insumos, recuperar, plantar novamente, perder. Então, não há essa lucratividade. Então, por isso que há muitos anos já vem essa questão, que eles falam do rodízio de pasto, fazer piquete, o manejamento do gado, para que não acabe. É a mesma coisa você acabar com o teu pé de laranja para ele não produzir mais laranja. Como é que faz? Tem que ter um descanso ali para que a terra possa voltar a produzir. Sim. Bom, um outro assunto para a gente colocar aqui, como a gente está falando da segurança da terra também, é o marco temporal que o STF já formou maioria nessa tese jurídica aí do marco temporal em relação aos povos indígenas. Foi uma luta aí do atual governo, inclusive estava sendo discutido no Congresso Nacional, mais precisamente, se não me engano, no Senado, sobre essa questão, e o governo interferiu, pediu para parar a votação lá, para que houvesse essa decisão pelo STF. Como é que você vê essa questão do marco temporal? É uma questão que a gente percebe que é muito mais política. Sabe, Eldes? Por que não o governo ir fazer realmente esse grande estudo para saber por que depois de 40, 50 anos, 100 anos, querem ir lá e retirar esse pessoal que está produzindo, gerando emprego naquelas regiões que estavam abandonadas? Se você falar essa região 50 anos atrás, quem queria ir para lá? Então, aí eu vou te dar o exemplo, que é uma frase que eu tenho de Rui Barbosa, que ele fala que o Brasil era diferente dos Estados Unidos, né? Ele falava, the wrong man in the wrong place. O homem errado no lugar errado. Uhum. Sendo que lá fora, nos países do primeiro mundo, the right man in the right place. Então eu vou te dar aqui o exemplo. Você pega o nosso deputado Fernando Marangoni, que veio da habitação. Aprovou, tanto na Câmara dos Deputados, no Senado, por unanimidade, o novo projeto Minha Casa Minha Vida. The right man in the right place. Tá, o homem certo no lugar certo. Tratar do assunto. Uhum. Agora, quem está tratando realmente desse assunto de localização, onde o índio deve ficar ou não deve ficar... Não entende do assunto? Agora, quanto que a União Federal tem de áreas também abandonadas? Por que você vai aqui deslocar, sendo que você pode remanejar? Agora, por que depois volta no problema de segurança jurídica? Então, daqui a pouco, o Brasil era dos índios. Então, quer dizer, vai tirar de todo mundo? Não sou contra a fazer. Mas e a verdade? Acontece, Eudes, que a população, ninguém quer saber a verdade. É um ativismo sem reflexão nenhuma. Sim, e tem a questão do uso capião, né? Depois de tanto tempo que a pessoa está numa área sem
sem nenhuma objeção de ninguém, né? Sim, essas decisões eu acho assim, eu não sei se estou autorizado. Vamos voltar um pouco na época das eleições. O ministro Alexandre de Moraes foi nomeado presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Sim. Tá. Se fosse você ou eu, você chega como presidente. Você vai pôr em dúvida todos os funcionários, todo mundo, para falar que aquilo ali está errado? Uhum. Então, eu acredito que o Alexandre de Moraes ele veio e comprou essa briga, falando, não, aqui é comigo. É comigo, idoneidade, fazer. Será que o tempo vai falar que ele fez o certo? Vai pagar? Que preço a isso? Ele está pagando um preço grande, né? Se ele tiver certo... Mas ele, como ministro, ele veio e comprou. Até louvável essa atitude dele. Ele chegou e não está pondo em dúvida o sistema. Sim. Mas a que preço? Então eu vou te dar outro exemplo, que nem... Aí eu falo Bolsonaro. Sempre nessa segunda campanha ele foi atrás dos generais para ser vice. E eu acredito que a maior decepção dele foi isso na vida. O Lula, muito esperto, trouxe o Alckmin. Que sem o Geraldo Alckmin, o nosso vice-presidente... Não iria, né? Não iria ser eleito, não estaria eleito. Então, eu falo assim, essas atitudes, porque o país precisa tomar um caminho. Porque senão, você vê o problema do IBAMA. Imagina se a população começa... Está aqui a briga entre os grandes. A população começa a ir atrás do funcionário, do TSE, funcionário do IBAMA. Já pensou? Porque isso aqui, uma hora pode explodir. Ah, então não consegue mexer aqui? E se começar? Assim, é uma questão que tem que se pensar. Tem que ser discutida. Né? Tem que ser. Então, por que que... Eu falar, mas por que que os funcionários falaram se é idôneo ou não, TSE? O IBAMA faz essas loucuras no Mato Grosso, em outros lugares. Será que daqui a pouco não pode transbordar o copo e começar a ter esse corpo a corpo entre população, agente público, sair dessa esfera política lá de cima e a coisa começar a tomar um rumo aqui muito perigoso. De forma perigosa. Que aí não vai ter mais controle. Sim. Mas a gente está à beira disso, hein, doutor? Tá. Eu acho assim, eu como advogado, eu escolhi ser advogado. A grande verdade, eu acho que está na hora dos três poderes se acomodarem. Sentarem. Vamos parar. Vamos sentar. Vamos o STF também mostrou a sua força, a sua capacidade. Talvez lá, historicamente, nunca tinha tanto poder ou tanto respeito. Ou criou-se medo também. Mas agora estava na hora do Pacheco, Lira, presidente do STF, falar assim... Vamos reunir todo mundo vamos aqui, reunir vamos agora, dar uma organizada. Vamos organizar. Vamos pôr um basta aqui. Vamos agora fazer isso andar, o país andar. E tem muita guerra de egos, né, nesse sentido. É um assunto que a gente poderia ficar falando horas aqui. Doutor, antes da gente caminhar para o final aqui, eu gostaria de falar, porque no começo da nossa fala, o senhor falou sobre valorizar as empresas prudentinas. Nós temos uma vocação aqui na região da agropecuária que vem de longe, né? Pecuária primeiro, depois o agro também, com Pontal do Paranapanema, agora recentemente com a entrega de títulos, né, de terras, que deve pacificar a questão de terras aqui na região. Essa é uma promessa do governador do estado, do ex-diretor do ITESP, que agora está na agricultura, Guilherme Piai. Foram avanços importantes que nós tivemos aqui, né? O senhor acha que as empresas de Presidente Prudente devem crescer com essa situação? Eudes, como eu tenho discutido muito desde o ano passado, cheguei a conversar muito com o Piai também sobre isso. Eu sou prudentino raiz. Vamos dizer assim, sou prudentino mesmo. Meu avô foi 4 vezes vereador, uma vice-prefeito com o Walter Lemes. Meu pai foi vereador, que o grande amigo dele aqui. Acontece que a grande verdade, temos que começar por nós, prudentinos. Se eu pudesse, eu queria fazer uma visita em 10, 20 casas
independente dos bairros. Quantos estão com alimentos Liane lá dentro, bebidas Funada, Wilson, açúcar Alto Alegre? Se nós que somos prudentinos não valorizamos o nosso produto, você acha que nós vamos chegar aonde? E são produtos bons, né? Produtos excelentes, que são valorizados fora de Presidente Prudente, né? Bebidas Wilson, por exemplo, no norte do país, é um negócio impressionante. Liane, né, vende bolachas, macarrão pro Brasil inteiro. Funada distribui pro Brasil inteiro. E o Alto Alegre, o arroz, o açúcar. O açúcar. Então, por quê? Por que sempre lá fora? E essas pessoas que mantiveram aqui, raiz, pagando, uma coisa que eu sempre elogiei era o seu Laudério. Ele nunca saiu de Prudente a troco de o ICMS ou INSS, mais barato, trocou o Estado. E por que a gente não valoriza? A mudança tem que começar por nós, a transformação. Entendeu, Eudes? Então por que o Prudentino, eu falava nessa campanha para prefeito do ano que vem, não adianta os prefeitos virem com o verbo vou trazer emprego, é mentira. Nós vamos gerar emprego se todo prudentino e região consumir mais os nossos produtos, que vão obrigar a empresa a contratar, aumentar a produção. Faz sentido. Faz sentido. Se a Liane vende mais, ela tem que comprar, tem que contratar mais pessoas, né? Com certeza. Você vê, esse up da Minha Casa Minha Vida vai gerar muito mais emprego. Você pega as casas de material de construção, a mão de obra. Agora nós temos também, que uma coisa que era um sonho, por que não Prudente ser conhecido como a melhor cidade? Vamos dizer assim, dos locais mais limpos, da melhor educação, da melhor mão de obra. A gente já teve uma época assim, né? No melhor governo... mão de obra, que seja de serralheiro, médico, dentista, pedreiro, pintor. Por que não nós temos conhecido como a melhor? As pessoas ter vontade, ter prazer de trabalhar, ou qualquer bar ser o mais limpo, as pessoas mais educadas. Porque Prudente, qual é a saída dela? Nós não temos indústria. Ou nós fazemos um polo, como eu gostaria que o governador, já falei com o PI, o campo da Unesp, da USP, aqui virasse um centro de formação de mão de obra para exportar. As faculdades, as melhores faculdades, já temos a Instituição Toledo de Ensino, a UNOeste, trazendo essas faculdades e sermos formadores de mão de obra qualificada. E por que não? A indústria não vai vir para cá. O que falta para isso? Isso também é uma questão política com relação à VUNESP, é o Estado, né? E USP. Nós estamos vivendo uma época, vamos dizer, privilegiada, agora com novos políticos, nessa ascensão do PI, por exemplo. O Marangoni também está se despontando, enfim, o governador tendo um olhar mais específico aqui para a região de Presidente Prudente. Talvez essa seja a grande chance, porque desde que estou aqui em Presidente Prudente, nunca vi um governador do estado dar tanta atenção para a nossa região, né? Não, eu também não. Meus 54 anos, eu também nunca vi. E eu acredito que o governador Tarcísio, ele tem um carinho especial pelo PI. Um dia, conversando com o PI na casa dele, eu falei assim, PI, uma das coisas que eu mais observei, que chamou minha atenção desde quando você assumiu o ITESP, que hoje praticamente é o órgão que tem mais projeção do estado de São Paulo. Você deu uma lição pedagógica, apesar de não sei se você sabe. Se atentou para isso. Se atentou. Mas ele é esperto, hein? Eu já entrevistei ele algumas vezes. Não, por quê? Inteligentíssimo. Nós sabemos que muitos funcionários, uma boa parte, pessoal dos assentados, eles têm uma posição ideológica mais para a esquerda. E, querendo ou não, o PIA, ele veio e conseguiu agregar. Mesmo um menino de 33 anos de idade, que eu falo menino para ele. Sim. Ele conseguiu, dentro do órgão, dar essa lição pedagógica para mim. Vamos trabalhar em função disso. É isso que eu gostaria. Sim. Você vê lá de cima para baixo. E o ITESP, você viu, todos estão de parabéns. Todos concursados, quem presta serviço, todo mundo está lá. E chamou atenção para a nossa cidade, para a nossa região. E o ITESP estava aí há anos, né? Há muitos anos. E agora que a gente conseguiu essa notoriedade. Aí você vê quantos anos nós estamos sem um deputado federal que brigasse por nós. Olha o que o Marangoni já fez por Prudente. Você pega a cidade da criança, emendas, fazer. E ele
como ele tem a formação, formado aqui, a família aqui, ele já provou nesse pouco tempo de mandado, quanto que ele já não fez pela nossa cidade? Em 8 meses? A gente precisava de representantes assim. Olha, infelizmente a gente não tem bastante tempo aqui, mas eu quero convidá-lo para vir mais vezes aqui, viu, doutor Jerônimo? Eu agradeço. A gente conversar também, porque sei que o senhor é uma pessoa que tem também trânsito em Brasília, sim, com os poderosos, com o Geraldo Alckmin também tem uma proximidade, né? Podemos eu dizer conheci assim. o Renato Andrade, que é uma pessoa que é muito próxima a ele lá, que é o vice-presidente da Infraero, né? Então a gente consegue ter umas ótimas ligações em Brasília, porque é isso que faz você, às vezes, poder explicar uma situação. Porque eu percebo muito em Brasília que ficam muitas pessoas em voltas. Só que ninguém tem conhecimento para estar levando tanto para o deputado, para o senador. Ele só faz aquela coisa de política e bajulação. Mas não leva. Por isso que quando eu te falei da UDR-Vim, teria que ser uma instituição apolítica, para levar informações e para o debate, levar conhecimento, pôr em discussão temas que é importante para o agro, para a comida que chega na nossa mesa. Importantíssimo. Muito bem. Deixa eu agradecer aqui o doutor Jerônimo Ruiz do Amaral. Muito obrigado. Eu estava tanto esperando por essa entrevista. E você que nos acompanha aqui na Mix FM, fique sempre ligado, porque a gente vai trazer mais pessoas para falar do agronegócio, que é um tema muito importante aqui para a nossa região. Doutor Jerônimo, os microfones aqui da Mix estão à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado a você, Eudes. Uma ótima semana. E prudentinos, vamos transformar essa cidade aqui.